Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar do início do movimento retrógrado de Netuno, que já inicia com uma quadratura com Mercúrio. Então fica comigo aí até o final desse vídeo para você entender essas energias e melhor aplicá-las aí na sua vida. Se você está chegando agora aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Fortes, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. E aqui no canal nós trazemos essa observação do céu para um desenvolvimento interior. Então, como nós podemos nos aperfeiçoar através dessas energias que estão em voga neste momento. Então, se você curte autoconhecimento, desenvolvimento interior, considere se inscrever aqui no canal e já ative o sininho aí para você receber as notificações. E se você conhece pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe esse vídeo, isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer. O canal do Instituto Dharma é bem recente, então nós precisamos muito do apoio de vocês para atingir aí o máximo de pessoas possível, ok? Bom, mas vamos direto ao assunto. Netuno entrou no seu movimento retrógrado agora no último dia 28 de junho e vai ficar até 4 de dezembro. Então nós temos aí um segundo semestre com Netuno retrógrado. E antes de nós entendermos o que significa a retrogradação de Netuno, vamos entender quais são os assuntos que Netuno rege. Então vamos lá. Netuno é o planeta regente de Peixes, e Peixes é o último signo do zodíaco. Então ele fala de um processo de dissolução. Ou seja, todas as experiências vivenciadas ao longo do zodíaco que iniciou com Áries, primeiro signo, vai desaguar em Peixes, o último signo. Então, isso nos lembra muitas experiências da nossa vida, né? Que nós atraímos uma determinada situação para um ciclo de experiências e vai chegar um determinado momento que nós precisamos entregar essa energia, ou seja, retornar para a fonte primordial. Claro que nós guardamos as experiências vivenciadas durante todo esse processo, mas existe um retorno daquela energia para a fonte primordial. Então, isso traz uma ideia de transcendência, né? Portanto, Netuno rege todas essas questões mais transcendentes, o conhecimento abstrato, a metafísica, a espiritualidade, os sonhos, a imaginação, todos os processos de idealização. Dá para perceber que é um planeta que rege questões para além da matéria, né? Então, por isso que traz essa tona muito forte da espiritualidade. Quando o planeta entra em movimento retrógrado, o próprio nome já diz, retrógrado é andar para trás, né? Ou seja, retroagir, voltar. Isso não significa que o planeta deu uma estacionadinha lá no sistema solar, né, e começou a dar marcha ré. Não é isso. Do ponto de vista da Terra, é como se ele estivesse realmente voltando para trás, mas na verdade existe uma diferença de velocidade entre a Terra, onde estamos, e o planeta observado, que é Netuno. Então dá essa falsa sensação dele estar voltando para trás. Porém, essa diferença de velocidade altera a frequência vibracional desse planeta, né? Por isso que todos os planetas, quando entram em movimento retrógrado, é como se eles ficassem mais lentos, né? Da nossa perspectiva, ele está voltando para trás. Ele entra em caráter de revisão. Então, todos esses assuntos que nós falamos aqui vão entrar em caráter de revisão nesse período. Ok? Logo, se você tinha um sonho, por exemplo, e ele era muito encantador, você idealizou muito aquilo. Pode ser que agora, com o movimento retrógrado, você vai ver que ele não é tão encantador assim, né? Porque o que Netuno faz no seu movimento retrógrado? Netuno, como é o planeta do sonho, do encantamento, da idealização, quando ele retroage, ele tira os óculos cor-de-rosa. Então você começa a ver a realidade tal como ela é. E aí você vai falar, nossa, Yara, mas isso é ruim, né? É forte. Mas entenda que a verdade como já dizia Jesus, né? A verdade vos libertará. É exatamente isso.
entenda que isso é muito bom, porque se você estava construindo uma ilusão, se você estava construindo algo que não era sólido, isso vai começar a cair por terra. Então você vai ter a possibilidade de enxergar essa ilusão, de enxergar essa fantasia e começar a trazer para a sua vida coisas mais sólidas, coisas mais consistentes. Uma outra coisa que pode entrar em caráter de revisão aí nesse período é a sua espiritualidade. Então, se você já tem uma fé, já tem uma senda espiritual que você gosta, nesse período, alguns pontos disso daí podem ser revisados, podem e devem ser revisados. Então, por exemplo, alguns questionamentos podem surgir. Será que eu estou realmente confortável nesse caminho espiritual? Será que ele realmente me representa? Ou eu estou trilhando isso daqui para agradar o meu pai, a minha mãe, o meu marido, a minha esposa, mas não é uma fé que tem a ver com a minha realidade, com as minhas crenças, com os meus valores? Então, nesse período, é muito interessante você começar a revisar isso, até mesmo a se questionar: será que eu estou aplicando na minha vida aquilo que eu realmente acredito? Ou eu me coloco como um falso profeta, que eu falo uma coisa, eu professo uma fé, mas na verdade eu faço exatamente o contrário na minha vida, né? Então, esse período é um período de muita reavaliação em cima disso. E, gente, olha, eu falo com o maior carinho com vocês, porque eu já atendo há muitos anos e eu vejo pessoas muitas vezes desconfortáveis numa determinada religião, num determinado segmento religioso, querem mudar, mas olha, por incrível que pareça, elas recebem certas ameaças, vamos colocar entre aspas essas ameaças, que a vida delas não vai andar para frente se sair daquele segmento. Ora, isso é uma chantagem clássica, né? Escancarada. Mas enfim, muitas pessoas, elas se veem aprisionadas dentro de um determinado segmento por causa disso. Ah, se sair daqui a sua vida desanda. Como se a gente tivesse um Deus punitivo, né? Ou seja, a verdade é só aquela dentro daquela religião, e se você não professar isso, a tua vida acaba, você não prospera, você vai adoecer, enfim, e um monte de coisa acontece. Gente, vamos tirar os óculos cor-de-rosa, né? Vamos enxergar a realidade. Vamos enxergar que esse desenvolvimento não necessariamente está relacionado a uma religião. Pode ser uma religião, mas também pode ser um outro desenvolvimento absolutamente laico. Eu vejo que muitas pessoas não se alinham a uma religião, apesar de ter uma espiritualidade muito forte, justamente em função de dogmas muito rígidos, né? Dependendo da religião que a pessoa resolve desenvolver. Então, elas ficam absolutamente perdidas. Se eu não vou me desenvolver numa religião, então acabou, né? E na verdade, quando nós falamos de desenvolvimento interior espiritual, eu não estou falando aqui de um desenvolvimento religioso. Pode ser, se isso fizer sentido para você, se isso estiver compatível com a sua verdade, né, com a sua visão de mundo, com os seus conceitos, então ok. E é interessante quando eu falo de desenvolvimento interior espiritual, ou a pessoa associa a uma religião, eu tenho que entrar para uma religião, ou ela associa a desenvolvimento mediúnico, que não tem nada a ver. Se você gosta do espiritismo, ok, tá alinhado com você, legal. Mas se não tiver, você pode trabalhar o seu desenvolvimento espiritual de uma forma absolutamente laica. Né? Inclusive, fazendo um parênteses aqui, já que nós temos Netuno retrógrado, e se você não tem uma senda espiritual ainda, você pode sentir uma necessidade de buscar esse caminho agora durante aí esse movimento retrógrado de Netuno. Há muito tempo eu venho recebendo pedidos de alunos, de clientes, mas eu nunca tive tempo para isso, que é de criar ou uma palestra, ou um mini curso, alguma coisa nesse sentido, para mostrar como seria o desenvolvimento interior espiritual independente das religiões. Uma coisa para você desenvolver em casa, você com você mesmo, né? De acordo com a sua fé, de acordo com a sua
com seus conceitos. E eu criei realmente esse curso. Então vou até fazer um parênteses aqui para falar rapidamente dele. Chama Autodomínio, Caminho para o Sucesso e para a Iluminação. E esse título está associado a quê? Quando você tem o controle da sua energia, e quando eu falo controle, eu não estou falando de repressão, eu estou falando de autodomínio mesmo, você começa a entregar a sua energia criativa de uma forma próspera, tanto no sentido material, ou seja, a prosperidade material, como também a prosperidade espiritual, que é a expansão de consciência, tá? Então, ao longo desse curso, é um curso rapidinho, de um mês só, são 4 aulas, mas absolutamente prático, né? Eu passo todo o conhecimento que eu tive ao longo desses anos todos, né? Praticamente uma vida inteira, trabalhando com o misticismo, tudo que eu aprendi para o equilíbrio do corpo físico, do corpo psíquico, do corpo emocional, do corpo mental, para alcançar essa expansão de consciência. É claro que eu vou entregar ali, eu estou entregando, na verdade, né, que eu já tenho uma turma formada desse curso, o conhecimento. Agora, a aplicação depende de você, tá? Não é fazendo o curso que você vai alcançar essa harmonia toda, não. Isso tem que ser aplicado na vida, né? Como um hábito muito positivo que você começa a desenvolver agora. Então, se você está meio perdida aí com relação a esse desenvolvimento interior espiritual, esse curso pode ser bem interessante para você, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. O primeiro link aqui é a página dele, para você se inteirar melhor. O desenvolvimento interior espiritual, ele está muito conectado com essa questão mística. Qual é a diferença da religião para o misticismo? Na religião, muitas pessoas confundem isso, né? Na religião, nós temos um ser muito evoluído que se manifestou aqui na matéria, que teve uma vida santa, né? Que alcançou a iluminação, a expansão de consciência e deixou todo um legado para as pessoas poderem seguir daquele caminho que ele trilhou. E, gente, isso é muito válido, tá? Eu não estou aqui desvalorizando as religiões, até porque tem algumas que eu gosto bastante também, tá? Então, assim, elas têm muito seu lugar. Porém, pode chegar um determinado momento da sua evolução que você quer trilhar o seu próprio caminho. E aí, todo o legado desses mestres que passaram e que deixaram uma religião, que abriram um determinado segmento, serve para você como um campo magnífico de observação. Então, como místico, o que o místico faz? Ele observa o catolicismo, por exemplo, e extrai para ele a verdade do catolicismo que é compatível com as suas crenças, com as suas convicções, tá? O budismo a mesma coisa, e vários outros segmentos, o protestantismo, o espiritismo. Então, para nós místicos não existe barreira. Todos os caminhos que elevam a consciência são caminhos muito positivos. A diferença é que nós místicos não nos prendemos em um segmento só. Nós exploramos todos esses campos para começar a buscar esse Deus dentro de mim, né? Que não está mais do lado de fora, ele sempre esteve do lado de dentro. Então, todo esse conhecimento que nós escolhemos, seja no campo religioso, no campo filosófico, no campo místico, serve única e exclusivamente para você encontrar o seu próprio caminho de ascensão e de desenvolvimento, tá? Então, o místico, ele é extremamente fervoroso, ele também tem a sua disciplina interior espiritual nessa busca. Agora, não é imposta por questões do lado de fora, é imposta pela sua própria consciência, aquilo que ele decretou como verdade. Tá? Então essa é a grande diferença. E o Netuno retrógrado, como o Netuno ele não é religioso, ele é mais místico, ele pode começar aí a buscar muitas pessoas que estão meio perdidas nesse contexto, já começando a trazer para um desenvolvimento nesse sentido. Agora, entre os dias 1º a 4 de julho, o Netuno já faz aí uma quadratura com o Mercúrio, e uma quadratura
O próprio nome já diz, né? Enquadrando, ou seja, é um aspecto desafiador, né? E o que é Mercúrio? Mercúrio é a parte consciente da história, então, ou seja, é um planeta que rege a nossa mente objetiva, a nossa mente racional, a mente analítica. Então perceba que Netuno, um planeta que rege sonhos, idealizações e utopias, enquadrando um planeta absolutamente racional. Isso significa que nesse período, tá, pode começar uns diazinhos antes aí, uns dias depois e se estender uns dias depois, mas nesse período você pode vivenciar situações que vão meio que escancarar, sabe? Tudo isso que nós falamos aqui, essa necessidade de redirecionamento espiritual, ou então algum sonho que você estava investindo, que de repente não é tão real assim, ou pelo menos mostrar uma realidade que de repente você pode consertar para viabilizar melhor aquele sonho. Como também pode trazer algumas questões no sentido de mostrar alguma coisa que precisa ser dissolvida na sua vida, que, ou seja, já finalizou o ciclo. Eu não falei lá atrás que o Netuno é o planeta que rege o último signo do zodíaco, portanto fala de processos de dissolução, de deixar ir, de se despedir, para que Áries abra uma nova etapa na vida, né? Então a gente sai do último signo do zodíaco, Peixes, para começar em Áries novamente, uma nova etapa, um novo ciclo. Então, essa quadratura com Mercúrio pode trazer à sua consciência alguma coisa que precisa ser dissolvida na sua vida. E aí sim, trabalhar esse desapego emocional daquilo que foi vivenciado para que você esteja livre, leve e solto aí para abrir uma nova etapa na vida, pode ser muito importante. Agora, uma coisa que me preocupa bastante com o Netuno retrógrado é as questões de vício, de tráfico, porque o Netuno, como um planeta transcendente, ele rege tudo aquilo que tira a sua consciência do plano material. E você tem duas vias para isso. Você pode ir pela via positiva, que é da espiritualidade, ou você pode ir pela via negativa, que são os vícios, que dá uma deturpada ali na realidade. Então, eu tenho um certo receio com isso, muito cuidado, e aí eu venho trazendo aqui com todo o carinho do mundo para você tomar cuidado, não fugir da realidade, sabe? Não buscar os vícios como uma ferramenta de fuga, encarar os seus processos de verdade, transmutando, transcendendo isso daí. Dá para perceber que as pessoas que elas se viciam são muito sensíveis, né? Então, o caminho certo, o caminho sustentável, o caminho saudável para você alcançar essa transcendência que você tanto busca, não é na bebida, não é na droga, não é no cigarro. É no caminho espiritual, porque você tem uma sensibilidade muito grande. Então, vamos trabalhar essa estrutura para que isso sirva de base para o seu desenvolvimento, tá? Isso é fundamental. Uma outra coisa que pode acontecer também durante todo o movimento do Netuno retrógrado e principalmente com essa quadratura de Mercúrio é a questão da mentira, tá? Mentira tem muito a ver com o lado sombra de Peixes, o lado sombra de Netuno. Então, muitas mentiras podem vir à consciência, podem vir à tona, e até para te orientar com relação à melhor decisão que você precisa tomar na sua vida. E eu quero trazer aqui, finalizar esse vídeo com uma reflexão a respeito da mentira. Muito cuidado, eu sei que é um traço humano, da personalidade humana, em desenvolvimento ainda, que não atingiu a perfeição, mas nós estamos aqui para purificar a nossa personalidade. Então, todo o processo de mentira gera uma teia em volta de você que vai te alienando cada vez mais do seu próprio sucesso, né? Em algum momento essa verdade vai vir à tona. Então, concentra na verdade. Às vezes é melhor uma verdade dolorida, né, do que uma mentira colorida. É muito melhor, né? Vamos trabalhar essa questão da verdade, vamos nos colocar de uma forma mais verdadeira. Com certeza você vai sentir a sua vida fluindo bem melhor, tá? Tanto no aspecto físico, ou seja, saúde,
como também nos aspectos mais sutis, no campo emocional, no campo mental. E muito cuidado em cima dessa quadratura aí com o que se fala, tá? Procure se colocar de uma forma muito clara, porque como Mercúrio está enquadrando Netuno, pode trazer muito mal entendido. Às vezes você quis dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra, um fala A, o outro entende B, né? Então procurar se colocar da forma mais clara possível e avaliar se a pessoa entendeu realmente aquilo que você quis dizer. Tá? Da mesma forma, muito cuidado com um pré-julgamento em cima de algo que você escutou de alguém. Não julgue de uma forma antecipada, porque o seu julgamento pode ser equivocado. Procura entender a motivação daquela pessoa antes de ir julgando de uma forma precipitada. Tá? Então, muito cuidado com mal entendidos nesse período. E só para finalizar, eu tô finalizando já há um tempão, né? Só para finalizar, o Netuno também rege refugiados. Eu fiz um vídeo falando da conjunção que marcou o ano de 2022, que foi a conjunção de Júpiter com Netuno no signo de Peixes. Eu posso até deixar o link aqui na descrição, quem não assistiu pode assistir. E realmente aquilo dali trouxe a maior crise de refugiados que nós já vimos no mundo, né? Mas enfim, nós podíamos ter colhido tanta coisa boa, né, em cima dessa conjunção, mas a própria postura da humanidade acabou colhendo esse lado pior. Nós precisamos melhorar muito, né, enquanto humanidade, para começar a atrair essas benesses, esses aspectos mais positivos dessas energias universais. Mas estamos aí para isso, né? No mais é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, é muito importante, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos na próxima semana com mais um vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço pra você e até lá. Namastê!